Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu aqui estou muito bem. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo comigo. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui me assistindo, que estão ouvindo. E hoje nós vamos falar sobre o porquê que hoje em dia tá tão difícil um relacionamento. Porque tá tão difícil o homem encontrar uma mulher. O que as mulheres estão fazendo para que isso não se torne mais uma realidade que antigamente era comum? E hoje a gente tem muita dificuldade. Então, qual é o comportamento exato das mulheres hoje que tem afastado os homens, que tem deixado os homens temerosos? Então, assim, como eu sempre falo, muitas vezes não tem como eu falar sobre relacionamentos, falar desse afastamento que os homens estão tendo aí com as mulheres, sem eu deixar bem claro que as mulheres hoje em dia, elas escolheram um lado, né? Porque antigamente a gente tinha aquela obediência a Deus, a gente tinha temor a Deus e a gente seguia as escrituras sagradas. Então, quando a gente falava de um determinado tipo de mulher, elas eram citadas na Bíblia, né, como até, digamos, quase que abomináveis, né, que não eram para que os homens se relacionassem com elas. Mas o que acontece? Ao invés das mulheres fugirem desses traços que não são legais, as mulheres, elas levantaram uma bandeira em prol exatamente aquilo que está escrito no livro sagrado, que não é bom que a mulher seja dessa forma. Então criaram levantaram aí a bandeira, que é a própria bandeira do feminismo, que eu não tenho como falar o contrário, que destrói aquilo que está escrito na Bíblia. E quem são essas mulheres e por que elas estão sozinhas? Por que elas querem homem e não conseguem um homem? Porque elas preferem obedecer à bandeira do feminismo do que obedecer à palavra, do que obedecer às escrituras sagradas. E essas mulheres, elas são as ditas rixosas. E muitas vezes é muito pouco comum a gente ouvir falar essa palavra rixosa. O que significa uma mulher rixosa? É aquela mulher impetuosa, aquela mulher cheia de maldade, aquela mulher amargurada, aquela mulher que nunca tá bem com nada, aquela mulher que quer subir na cabeça de todo mundo para ser a melhor do que todas. E aí eu destaquei aqui 7 características bem marcadinhas dessas mulheres chamadas as rixosas versus feminista, porque na verdade o feminismo ele ainda intensificou um pouquinho mais já essas mulheres que tinham esse padrão. E geralmente as mulheres que são rixosas, elas são a favor do feminismo. E elas, além de tudo, o feminismo ainda conseguiu incorporar mais coisa ruim a esses traços da mulher rixosa. Então vamos lá. Os traços os principais traços de uma mulher rixosa é que ela tá sempre com uma irritabilidade muito grande. Qualquer coisa ela se irrita facilmente, ela tá irritada com o seu cônjuge, com a pessoa que ela tá convivendo, dentro da família mesmo. Então é uma mulher que ela sempre tá irritada. Então assim, é mulher que ela tem a propensão de viver sozinha, porque ninguém vai suportar ela, e é uma característica que até mesmo no namoro, o homem, ele já pode identificar, porque é aquela mulher que qualquer coisa fica nervosinha, qualquer coisa já explode. Então essa mulher ela é rixosa, ela tem essa característica. Aí depois a segunda característica que eu coloquei aqui é confrontacional, ou seja, tudo que você falar para ela, ela vai te confrontar. Ela pode até vê que você tá certo, mas ela necessita do confronto, ela necessita da contenda, ela necessita de te confrontar para poder tirar você do sério, para tirar a sua paz. Então, geralmente, são esse tipo de mulher, ela sempre quer estar por cima. Então, mesmo que talvez você tá certo,
Talvez no íntimo dela ela sabe, mas ela tem essa necessidade de te confrontar. Então, isso daí também é uma característica da mulher rixosa, que está escrito lá na Bíblia, no livro sagrado. É hostilidade, atitudes agressivas ou beligerante em relação aos outros. É aquela mulher que sempre vê defeito nos outros, ela sempre está falando mal dos outros, ela está sempre agredindo com palavras, agredindo com atitudes, fazendo maldades ao próximo. Então, assim, ela não tem um coração manso, ela não tem um coração humilde, ela não carrega amor. E essas mulheres existiam lá no tempo da Bíblia, no tempo, na época que Jesus andava na terra, já era citada essas mulheres, para que os homens não se envolvessem com esse tipo de mulher. E hoje em dia, na atualidade, o que eu vejo é o seguinte, que ao invés delas obedecerem, ter temor a Deus e seguir a bondade, a amorosidade, a feminilidade, a submissão, que quando eu falo sobre submissão, aí as feministas vão à loucura, né? As mulheres geralmente vão à loucura, mas quando eu falo sobre submissão de uma mulher, só a palavra mesmo, ela já vem bem desenhadinha, né? Ó, submissão, sobre a missão. E o que é uma mulher submissa? A mulher submissa é aquela mulher que foi tirada da costela, ou seja, do lado do seu marido, do lado do homem. Ela tem a vantagem de ter o braço do homem ali para abraçar, porque quando esse gesto aqui significa o quê? Proteção. Então Deus, ele foi tão misericordioso que ele já fez tudo isso. Então tirou já o homem foi tirado da terra, mas a mulher foi tirado da costela do homem. Então, da costela já fica do lado e ainda tem o braço ali para proteger. Então, essa mulher, ela não aceita esse papel. Ela encarnou essa situação aí de ser mais que o homem, de ser acima da cabeça do homem. E a submissão, ela tem a mulher que ela é submetida a seu marido, não é qualquer coisa que o seu esposo mandar, que o seu companheiro mandar, que você tem que se submeter a fazer, principalmente se for algo errado. A mulher deve ser submissa àquele marido que serve e teme a Deus. Então isso, ela tem que ter essa submissão. E a submissão é o quê? Andar do lado, ser a ajudadora idônea. Então isso que significa a palavra submissão, que está escrito na Bíblia. Não é para você deixar o homem pisar na sua cabeça, bater na sua cara, fazer do que ele bem entender com você. E sim para você andar do lado dele, sendo ajudadora idônea. E entendendo que você foi tirado da costela dele e não foi tirado do pó da terra como ele. Então você tem que ser sim submissa ao homem que serve e teme a Deus. E o homem que serve e teme a Deus, ele tem todos os requisitos, ele segue fielmente ali a palavra de Deus. Ele é o provedor, ele é o protetor, ele é o diretor, ele é o cara, porque ele sabe o que é ter temor a Deus, ele sabe qual é a missão dele aqui neste mundo. Então, falando isso, vamos lá. E também falei sobre a hostilidade, né? E agora também é aquela mulher que tem ressentimentos, sente raiva persistente em relação a situações do passado. Aquela mulher que todo momento, talvez você fez alguma coisinha ali no passado, mas ela insiste em jogar na sua cara. Todo momento ela fica desenterrando defunto do cemitério e tacando na sua cara, porque ela necessita destas contendas, ela se alimenta do ódio, entendeu? Ela se alimenta da ira. Então, por isso, ela é uma mulher que geralmente ela não consegue se manter em relacionamento, e se acontecer um relacionamento, não fica muito bom, porque é aí que vem o caso que talvez tenha um cara que é muito trabalhador, um homem ali que é honesto, mas ele não sente aquela vontade de voltar para casa. Muitas vezes ele prefere ficar fora de casa, muitas vezes tem homens que procuram até ir para bares, aí acabam conhecendo lá fora um certo conforto, acabam conhecendo também, inclusive, outras mulheres, que é errado, mas é o que acontece quando você tem uma rixosa dentro de casa. Acaba entrando muitas vezes em vício de álcool e outras coisas mais que o mundo oferece, que ele talvez se sente mais confortável fora do que dentro da sua casa, onde que é o ninho, onde que ele tinha que ser acolhido. Então a mulher rixosa, ela proporciona esse, digamos,
abandono ao homem, e aí ele acaba ficando suscetível a essa vida mundana lá fora, por causa dessa característica infeliz que muitas mulheres hoje têm, e com mais intensidade do que antigamente, porque hoje ainda tem a bandeira do feminismo aí para levantar e pulsar mais essas atitudes, né? E não seguem a palavra de Deus, mas seguem uma bandeira que só destrói os relacionamentos, uma bandeira que só destrói a família, que só destrói a própria mulher, porque as mulheres, elas ficam vulneráveis a muitas coisas que antigamente elas não necessitavam de estar vulneráveis, principalmente de lutar por coisas que no âmbito de trabalho, né, ter que virar leão, sendo que na verdade são gatinhas, né? Porque por causa disso tudo, dessa situação que vem ocorrendo, você tem que ser leão, você tem que, né, comer um gigante todo dia como um leão, sendo que na verdade a mulher, ela não nasceu para isso, ela nasceu para ser aquela gatinha, ela nasceu para ficar mais tranquila. E quando o seu marido chega em casa, ele não quer encontrar um leão. Você gostaria de encontrar um leão dentro de casa? Não, né? Você gostaria de encontrar uma gatinha que tivesse ali manhosa, fazendo carinho nas suas pernas. Então, assim, é o comportamento de uma gatinha. O leão, não. Se você chegar numa casa onde tem um leão, ele vai querer te abocanhar. Então, isso aí são características da mulher rixosa. E também tem o sexto aqui, que é inflexibilidade, resistência a compromissos ou mudanças de opinião. Exatamente, inflexibilidade, resistência a compromissos ou mudanças de opinião, ou seja, o que ela falou tá falado, ela não muda a opinião dela, não interessa, ela não tem a flexibilidade de entender, de se colocar no seu lado, de ver o que realmente está acontecendo para você me trazer esse problema. Então, se você me traz o problema e a solução para resolver esse problema, ela prefere continuar com o problema. E a cada solução, ela te traz um problema. Então, ela tem essa inflexibilidade. E o sétimo, não menos importante, tendências a provocar conflitos. Bom, isso daí já é o padrão completo de basicamente tudo isso que eu falei, né? Sempre propensão a criar situações de confronto ou discórdia. Então é muito comum quando a gente casa ou se relaciona com uma pessoa, com uma mulher rixosa, lembrando que essas características também podem se enquadrar em alguns homens, porque tem homens também que eu vou te contar a verdade, viu? Misericórdia, socorro, Deus. Mas eu tô falando exatamente das mulheres, né, desse posicionamento. Então, assim, são tendências a provocar conflitos. Elas gostam de conflitos, tipo assim, vai na casa ali da sogra, fala mal da cunhada, vai na casa da mãe falar mal do marido, enfim, fica aquele leve trás, e aí ainda tem umas que falam assim, olha, mas não fala nada que foi eu que falei não, tá? E daqui a pouco aquela outra vai e fala pra outra, daqui a pouco tá assim, uma guerra familiar e ninguém entende por quê. É exatamente porque no meio desse âmbito familiar existe uma rixosa. Ela consegue fazer toda essa desavença. Consegue daqui a pouco não gostar da sogra, consegue fazer até colocar o próprio filho se voltar contra pais e mães, contra irmãos, porque elas sentem prazer em ser assim. E a Bíblia contém vários versículos que falam sobre esse tipo de mulher. Exemplo lá em Provérbios, né? Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então é exatamente isso. E também lá em Provérbios 21:19. Olha bem o que em Provérbios fala. Essa passagem de Provérbios aqui é exatamente o que eu falo. Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Nunca tinha ouvido falar essa palavra iracunda. Mas enfim, tá falando tudo sobre essa mulher rixosa. E lá também em Efésios de 4:31, 32, toda amargura, cólera, ira, gritaria, maledicência sejam tirados de entre vós, bem como todas as malícias. Antes sedes bondosos uns para os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, assim,
são versículos que enfatizam bem, né, essas tendências, né, porque são tendências, né. E uma coisa que a gente tem que ficar bem alerta é que por causa dessa bandeira que foi levantada do feminismo, com as rixosas cada vez mais, além dessas características que eu falei aí, vem a questão do meu corpo, minhas regras, eu posso ser aquilo que eu quiser, que ninguém tem nada com isso, entendeu? Esse bando de falácia né, que vem lá das profundezas, né? Então, assim, essas falácias que essas mulheres têm, que levantam essas bandeiras, mas não conseguem assumir, porque o final dessas mulheres, é como eu falei num vídeo bem anterior aí, que teve uma feminista que resolveu se passar por homem, né? E acabou, o final dela foi né? Dio, né? Ela acabou acabando com a própria vida, né? Porque ela entendeu o que é ser homem, ela entendeu o que o homem passa, cada luta que ele tem que passar todo santo dia, né? Para sobreviver, para manter uma família ali em pé e chegar em casa e encontrar uma mulher rixosa. Então tá aí o motivo de muitos casamentos não estão durando mais, de muitas mulheres reclamando que não conseguem um relacionamento. Mas e aí, mulher? Como tá o seu comportamento? Será que você está sendo amorosa, companheira, submissa? Será que você está cumprindo o seu papel na sociedade como manda a palavra sagrada, como manda as escrituras sagradas? Ou você está seguindo a bandeira do feminismo? Você está levantando essa bandeira? Então, qual dos senhores você está... qual lado dos senhores você está? Do feminismo ou das escrituras sagradas? Porque quando você entender isso que eu tô falando, você vai entender o que realmente está acontecendo na sua vida, o porquê que você não consegue ter um relacionamento duradouro, porque você não consegue manter o seu marido em casa, exatamente porque você é uma mulher rixosa. E existem muitos homens rixosos também, então vocês têm que prestar atenção também, que talvez a mulher de vocês estão tratando vocês de uma determinada forma. Então observe qual é o seu comportamento, se você não é melhor você dar uma equilibrada ali para poder diminuir aí o seu ritmo de rixosice, que vai ficar tudo bem. E você que é mulher também, observar, porque são comportamentos que a gente não precisa manter na nossa vida. A gente pode muito bem descartar isso e fazer o que é certo, seguir o caminho certo. E uma outra coisa que a gente tem que ter muita atenção também é sobre essa outra bandeira que se levanta, né, que tá aí, né, nas redes sociais. A gente tem visto bastante, né, falar, né, que são os heads, né, esse movimento todo que abomina, que o homem não pode ser mais do jeito que ele era, que o homem tem que ser assado, tem que ser, sabe? Eles estão criando um manual atual para poder viver da forma que eles querem. Mas eu vou falar uma coisa, isso não tem eficácia. Não tem eficácia. E o final disso daí é só ruína. Então é muito bom prestar atenção para não cair nesses golpes, porque a única verdade tá nas escrituras sagradas. Se você seguir esse manual, você não precisa levantar bandeira, você não precisa criar outros movimentos para estimular a separação do homem e da mulher, porque não tem como. O que Deus fez, ninguém consegue destruir. Se você quiser viver contra isso, fazer da sua forma, você pode ter certeza que você está na contramão da vida, e o final que você vai ter não é legal. Você vai sentir um vazio que não vai ser preenchido, porque você está criando a sua própria lei, e a gente não foi feito para viver da nossa própria lei, e sim da lei daquele que é o dono da nossa vida. Então basta que a gente tenha isso em mente e comece a fazer um exercício. Se você se contaminou por esse lado, comece a exercitar aquilo que está escrito, que você vai ver como a sua vida vai se transformar, como você vai abaixar essas bandeiras e levantar a bandeira correta, que é a bandeira do nosso Pai. É a única bandeira que funciona, porque quando ele nos fez, ele sabe o que ele soube fazer de uma forma única. Olha para você,
Vá no espelho e se olhe como você é perfeito. Então, como que você quer mudar alguma coisa em você? Como que você quer mudar aquilo que você foi feito para ser? Não tem como. Quando você faz isso, você vai pro buraco. Entendeu? Você vai para as profundezas. Se você gostou desse vídeo e acha que tem alguma rixosa ou algum rixoso que merece ouvir o que eu falei aqui para poder talvez mudar e que essas palavras toquem o coração dele, compartilhe esse vídeo para mim, que aí você também está me ajudando e ajudando talvez uma outra pessoa que está precisando de talvez entender um pouquinho mais da nossa própria vida, que muitas vezes com esse tanto de informação, com esse tanto de bandeira levantada, inventada aí, a gente muitas vezes acaba se perdendo nisso daí. Então é bom a gente sempre lembrar, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, porque você me ajuda muito dessa forma. E eu fico eternamente agradecida. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.